Acabamos de cantar que Cristo está vivo, que um dia vai voltar para nos buscar. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas sobre a nossa partida com Cristo, nós falaremos no próximo domingo. Hoje estamos vendo a realidade da volta de Jesus. Nós vimos a certeza que a palavra de Deus nos dá de que o Senhor vai voltar. Vimos os diversos aspectos do modo como Cristo vai voltar. E consideramos os sinais dos tempos que indicam a proximidade da volta de Cristo. Destacamos os sinais comuns de toda a era da igreja, do ensino de Jesus, e destacamos dois sinais específicos, mais do fim: a grande tribulação, que para os judeus, no contexto dos judeus, aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém e do templo, mas no contexto da igreja em todo o mundo, aguarda-se ainda a tribulação final, mediante a ação do anticristo e do falso profeta. Anticristo que o apóstolo João chama especificamente de anticristo, que o apóstolo Paulo chama de o homem da iniquidade, e que o Apocalipse chama da besta. Esse anticristo é que vai articular as forças, a maldade humana, e com o auxílio dos espíritos demoníacos, vai articular a grande tribulação nos dias finais. Cristo vai voltar no momento de grande tribulação na face da terra. Em que nível essa tribulação vai chegar para nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que temos que estar atentos, preparados, porque Cristo pode chegar a qualquer momento. Mas nós queremos agora, meus irmãos, focar a nossa atenção no que vai acontecer com o mundo, não especificamente com os crentes, mas com o mundo em geral, quando Cristo voltar. Antes, porém, quero encerrar dizendo que Jesus falou o seguinte, encerrar a preleção anterior. Jesus falou o seguinte: quando virdes todas essas coisas, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Alguns intérpretes entendem que a chave para entendermos os sinais é essa expressão: todas essas coisas. Quando nós virmos todas essas coisas, os sinais comuns, a grande tribulação, sinais cósmicos acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, aí nós teremos uma tribulação tão grande como jamais aconteceu na história, e então Cristo vai aparecer. Mas quando ele aparecer, o que vai acontecer com o mundo? O mundo vai ter um fim. Não estou dizendo que o mundo vai deixar de existir completamente. Não é este o sentido. Mas este mundo, como nós temos, como nós conhecemos, vai ter um fim. Vai passar por uma destruição parcial ou total, e um novo mundo Deus vai trazer para nós. Vamos ver isso com mais calma. Aquilo que está revelado. Não podemos ir muito a fundo, porque nem tudo está esclarecido na palavra de Deus.
Primeiro, o fato de que este mundo vai ter um fim. No Evangelho de Mateus, aparece 5 vezes a expressão fim do mundo. Em Mateus capítulo 13, Jesus fala 3 vezes sobre o fim do mundo. Na parábola do joio e do trigo, ele diz que o inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E que os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, a segunda vez. E na parábola do reino, como uma rede lançada ao mar, Jesus diz: assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos. Portanto, no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala por 3 vezes do fim do mundo. A 4ª vez que aparece a expressão fim do mundo, sai da boca dos discípulos, em Mateus 24:3, quando eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E a 5ª vez aparece lá na grande comissão, Jesus falando: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, ou fim dos séculos. A palavra fim de mundo, nessas 5 expressões, não é a palavra cosmo, que significa o mundo físico com seus traços e tal. A palavra é aionios, significa época, era, período grande que caracteriza um certo momento. Então, esse tempo no qual nós vivemos, a igreja pregando, nós aguardando a vinda de Cristo, esse tempo vai passar. Essa história vai acabar na volta de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que na vinda de Jesus, o mundo será julgado e punido pelos seus pecados. O mundo será julgado e punido pelos seus pecados. O profeta Isaías, como falamos há pouco, ele fez uma profecia sobre a queda do Império da Babilônia, no capítulo 13 de Isaías. Eu destaquei aqui algumas palavras do verso 9 ao 11 e o verso 13. O profeta diz assim: e já vem o dia do Senhor, dia horrível, com furor e ira ardente, para destruir a terra e dela exterminar os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, o sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Punirei o mundo por sua maldade, e os ímpios pelo seu pecado. Portanto, farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ira ardente. Palavras pesadas. Esse dia, o dia do Senhor, no Antigo Testamento, era esperado pelos judeus com uma certa ansiedade, porque entendiam eles que era um dia terrível só para os gentios, não para os judeus. Aí o profeta Amós, principalmente, e outros profetas alertaram para o fato de que aquele dia seria horrível também
para os pecadores judeus, para o povo judeu, para todo aquele que pecasse, que fosse iníquo. Esse dia, ele não se cumpriu plenamente, conforme a profecia especifica aqui. Não se cumpriu plenamente. Resta algo por acontecer. E esse resto aparece no Novo Testamento e se relaciona com a vinda de Jesus. Como o apóstolo Pedro diz assim: o dia do Senhor de Cristo virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pergunta o apóstolo. E responde: pessoas que vivem santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus, aquele dia lá do profeta Isaías, que é o dia de Cristo agora, no Novo Testamento. Por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Percebem que aqueles termos da profecia de Isaías, a respeito da terra, do fim do mundo, aparece aqui na linguagem do apóstolo Pedro, referindo-se à volta de Jesus. Quando Cristo voltar, portanto, os ímpios, os que se opõem a Deus e ao seu povo, serão punidos. De acordo com Isaías, no dia do Senhor, os pecadores serão exterminados da terra. O mundo será punido por sua maldade, e os ímpios pelo seu pecado. O apóstolo Paulo fala também desse dia final, dizendo: Cristo julgará o mundo ímpio pela oposição causada ao povo de Deus e pela incredulidade no evangelho de Cristo. E será glorificado Cristo no meio do seu povo. Ele diz assim, Paulo: de fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos, em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier, para ser glorificado nos seus santos, na sua igreja, e admirado em todos os que houverem crido. Portanto, naquele dia, meus irmãos, Cristo será admirado, glorificado, exaltado no meio do seu povo. A igreja que está aguardando, que está preparada para o encontro. Mas será um dia terrível, de destruição, de amargura, para aqueles que não acreditaram e ainda alguns se opuseram ao Evangelho de Cristo e ao povo de Cristo. Será um dia de julgamento para os pecadores, para os incrédulos, para os que não receberam a Cristo. Não só os pecadores, as pessoas serão julgadas, mas a própria terra, o nosso habitat também será atingido quando Cristo voltar. Lembrando mais uma vez do profeta Isaías que diz:
Deus vai destruir a terra. O sol escurecerá ao nascer. O céu será estremecido. E a terra se moverá do seu lugar por causa do dia da ira ardente de Deus. E lembrando ainda Pedro, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela serão descobertas, e os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Sim, a Bíblia diz que o mundo vai passar. Haverá novo céu e nova terra. Foi o que Jesus declarou quando afirmou: pois em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. E disse mais: céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Paulo também falou da passagem do mundo. Ele exortou os crentes dizendo: os que usam as coisas deste mundo, como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. O que há neste mundo como vemos, passa. E o Apocalipse, o capítulo 21, verso 1 diz: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram. Já se foram. O mundo vai passar. Não só o juízo virá sobre os pecadores, mas o juízo vai alcançar também a nossa terra, a nossa atmosfera, o nosso mundo. A Bíblia diz que quando o homem pecou, lá em Gênesis capítulo 3, a terra, não só o homem, mas a terra foi amaldiçoada, ficou sob maldição. O pecado contaminou a terra, o mundo dos homens. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que a natureza, a criação está gemendo na escravidão da degeneração e aguarda com expectativa a glória, a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que ela também seja libertada do cativeiro da degeneração. Existe, portanto, uma degeneração em nossa atmosfera, em nossa terra, em nosso mundo, em nossa vegetação, em nossos rios, em nossos mares, neste mundo. Este mundo está caminhando para o fim. E vai passar. E vai dar lugar a um novo céu e uma nova terra. E isto vai acontecer quando Cristo voltar. Haverá, portanto, irmãos, uma destruição, ao menos parcial, do mundo físico. Alguns intérpretes discutem se a destruição será total ou será parcial. Por exemplo, Tomás de Aquino e outros católicos dizem que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Berkhoff, um grande teólogo presbiteriano, afirma que os teólogos luteranos apoiam a ideia de que a nova criação será inteiramente nova, totalmente nova, com base lá em 2 Pedro, que fala que a terra será destruída e tudo que nela há. Mas diz também Berkhoff que os teólogos reformados, tem os luteranos que seguem Lutero e tem os reformados que seguem Calvino. Os teólogos reformados entendem que a terra não será totalmente destruída, mas será transformada. Com base lá em Paulo, capítulo 8 de Romanos, que fala que a terra aguarda a sua libertação. Um outro teólogo, Anthony Requema, grande teólogo, ele sustenta
que a terra vai ser destruída apenas parcialmente para ser transformada e dar lugar a um novo céu e uma nova terra. E ele coloca 3 argumentos defendendo essa ideia. Primeiro, ele diz que a palavra usada para novo céu, nova terra, a palavra grega para novo, é kainos e não neos. Ele diz que a palavra neos significa novo na origem, na existência. Nunca existiu, agora começa a existir, é neos. A palavra kainos significa novo em qualidade. Em qualidade. E a palavra usada para novo céu, nova terra é kainos e não neos. Portanto, novo em qualidade. Portanto, esse é um argumento dele, um argumento exegético. Outro argumento dele é a palavra de Paulo em Romanos, como falei. Paulo fala que a natureza aguarda a sua libertação. Ela está escravizada na degeneração e aguarda a sua libertação. E o terceiro argumento de Requema é que a analogia que deve haver, que ele faz entre o nosso corpo e a terra. O nosso corpo, que vai ser ressuscitado, transformado e salvo, é este corpo que vai ser transformado. Como o corpo de Jesus, ressurreto, era aquele corpo. Foi aquele corpo que foi transformado. A terra, por analogia, diz ele, pode ser também assim. É essa terra que vai ser liberta. E não uma nova criação desde a sua origem. Bom, e a conclusão? Quem sabe, né? Não temos uma palavra final, mas eu vejo bastante coerência no argumento de Requema, no argumento dos reformados, na analogia entre o nosso corpo e a terra, na palavra de Paulo em Romanos 8, que essa terra vai ser transformada. Transformada. Vai ter uma nova configuração. Não sei se é nessa mesma galáxia, de repente, mas algo desta criação vai sobrar, restaurado, para a habitação eterna ou futura do povo de Deus. Mas a terra, de alguma forma, vai ser destruída, parcial ou completamente, para dar lugar ao novo céu e à nova terra. Muito bem. Mas todo esse quadro negro aí, julgamento dos pecadores, destruição parcial ou total da terra, nada disso deve nos assustar. Nós que estamos em Jesus Cristo esperando por Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz reiteradamente que Jesus Cristo vai nos livrar dessa ira divina, desse juízo ardente que vai ser derramado sobre os pecadores, dessa destruição. Jesus disse: o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e o lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Já vimos isto. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Todo o pecado será tirado, destruído, afastado. Todo joio será queimado, para que a lavoura de Deus floresça e apareça em todo o seu esplendor
no reino de Deus. Diz o apóstolo Paulo: assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Você, meu irmão, crê que está justificado pelo sangue de Jesus? Creia também que você será salvo pelo mesmo sangue da ira de Deus. Aquele dia da ira. Diz Paulo em 1 Tessalonicenses 1:10, Jesus que nos livra da ira vindoura. Portanto, há uma promessa de que não seremos envolvidos na destruição, no juízo ardente de Deus, mas há uma promessa de livramento, pois salvação implica também nisto, que não seremos julgados e condenados. Jesus disse: aquele que crê em mim não entra em juízo, porque já passou da morte para a vida. Temos que crer nessa promessa maravilhosa de Jesus para aqueles que estão crendo. Mas esse livramento da ira de Deus, no dia final, demanda de nós uma preparação. Precisamos estar preparados para não sermos apanhados no terror daquele dia. E nessa preparação, Deus está trabalhando conosco. O apóstolo Paulo diz assim: Ele, Deus, também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Deus está nos preparando para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios 1:8. E ainda diz o apóstolo: estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra é a salvação, que começou em nós com o nosso novo nascimento, e que se aperfeiçoou em nós na santificação progressiva, e que vai estar completa, aperfeiçoada, concluída no dia da volta de Jesus. Deus está olhando para cada um de nós, crentes em Cristo. Está trabalhando conosco de acordo com nossas necessidades particulares, para que naquele dia sejamos recebidos como irrepreensíveis diante dele. Diz o apóstolo Paulo ainda: e o próprio Deus de paz, o próprio Deus, vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Fará isso. Vai santificar completamente a nossa vida, o corpo, a alma, o espírito, todas as nossas faculdades, todo o nosso ser vai estar preparado, separado, santificado, para que sejamos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos, portanto, sendo trabalhados por Deus para aquele dia, para não sermos apanhados na destruição e no furor da ira divina. Surge uma questão que nós não temos resposta final. Se Jesus vem, e se na sua vinda haverá julgamento dos pecadores, destruição da terra, juízo ardente,
E se existe ao mesmo tempo uma promessa de que os crentes não serão apanhados nesse furor da ira ardente, a pergunta é: como que nós crentes vamos escapar desse furor ou dessa ira, se estamos convivendo no mesmo mundo dos descrentes quando Cristo voltar? Se estamos na mesma tribulação? Alguns têm uma resposta que parece bastante plausível, dizendo o seguinte: não, os crentes não estarão mais aqui na tribulação, só estarão os pecadores. Portanto, os crentes não serão apanhados nesta ira. Essa ideia é agradável. Ela é sustentada por uma corrente de intérpretes conhecidos como dispensacionalistas. Eles dizem que o arrebatamento, assunto do próximo domingo, vai acontecer antes da tribulação. O grande problema dessa interpretação é que a base bíblica é insuficiente. Insuficiente. A outra interpretação é que os crentes vão passar pelo começo da tribulação, mas na parte final, do maior rigor, eles estarão fora do mundo. Quer dizer, os crentes vão ser arrebatados no meio da tribulação. O problema dessa interpretação é o mesmo da primeira. Não há suficiente base bíblica para essa doutrina. Até pode ser real, mas não temos como fundamentar solidamente na Escritura, a não ser por uma lógica só. O que nós temos na Bíblia com clareza é que nós seremos poupados da ira de Deus, do julgamento destruidor. Poupados. Fomos salvos na justificação, declarados livres da condenação, e estamos sendo preparados por Deus para sermos irrepreensíveis quando Cristo voltar. Estamos livres. E isso é consolo. E isso é certo. É uma promessa infalível. Temos também na Escritura a afirmação de Deus de que neste mundo teremos aflições. E que o nosso sofrimento neste mundo pode nos levar até a morte. Mas são bem-aventurados aqueles que resistem à provação até a morte. E que Deus nos livra de cair no pecado, de negar a Cristo, de fracassar na fé na hora da provação. Como Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 13: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Creio que essa promessa vai se cumprir também nos dias da tribulação. Deus vai filtrar, digamos assim, as provações para cada povo, para cada indivíduo, para cada crente, para que ninguém seja colocado sob uma tentação acima do que possa suportar, sem negar a sua fé, sem apostatar. E pelo contrário, Deus ainda vai ajudar, providenciando escape. Esse escape na grande tribulação
pode ser, aqui estamos no campo da possibilidade. Pode ser um dormir mais cedo no Senhor. Sabe o que é dormir no Senhor, né? Os que morrem no Senhor. Um dormir mais cedo no Senhor, para que acordemos na manhã da ressurreição, deixando os aspectos judiciais da aprovação ou da tribulação para os culpados e não para os justos e justificados. Então, meus irmãos, o Apocalipse diz que são bem-aventurados aqueles que resistem até a morte. No Apocalipse, a promessa de vitória não significa vitória desse corpo físico. Porque esse corpo físico está sentenciado desde a origem da humanidade, sentenciado pela morte. Ele vai morrer. A salvação para este corpo não é ser livre da morte física. É ser livre da morte pela ressurreição, tendo passado pela morte. De modo que é bem provável que os crentes tenham que suportar, na medida da força de Deus, até a morte. E vão vencer, porque não vão se dobrar ao anticristo, vão conservar a sua fé e vão ser galardoados, porque tiveram uma fé provada e aprovada por Deus. Portanto, as nossas provações, elas não estão limitadas à nossa existência até a tribulação. As nossas provações podem incluir sofrimentos da tribulação. O que Deus está garantindo para nós é que nós vamos vencer com Jesus. Jesus venceu passando pela morte. Nós venceremos também passando pela morte com Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, para encerrar, eu creio que o que deve ficar em nosso coração agora é que Cristo vai voltar, com certeza. E que quando Ele voltar, Ele julgará o mundo pelos seus pecados e punirá os incrédulos e os perversos. Que Ele vai livrar o seu povo da destruição, porque Ele já tem vida eterna. Mas o que deve ficar para nós agora é que como nós devemos nos portar? Qual deve ser a nossa atitude correta em relação, em face dessa promessa da volta de Jesus e do julgamento final? Que pessoa, pergunta o apóstolo Pedro, que pessoa nós devemos ser, sabendo que todas essas coisas vão acontecer? Como viver então? Aí o próprio apóstolo responde: vivendo em santo trato e piedade. Precisamos, meus irmãos, viver na santificação da nossa vida. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E que Deus está nos santificando completamente. E que Deus nos chamou não para a imundícia, mas para a santificação. E que nós então devemos cooperar com Deus nesse processo de santificação.
cuidando, meus irmãos, do nosso viver. Não entregando o nosso corpo ao pecado, nosso pensamento ao pecado, nossa vida ao pecado, mas dedicando-nos completamente ao Senhor como um sacrifício suave no altar do Senhor, uma oferta ao Senhor. E procurando ser um servo fiel, cumprindo a nossa tarefa. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Você será bem-aventurado, feliz, se quando o Senhor voltar, encontrar você agindo assim, como um servo fiel. Com certeza vai ouvir dele: bem-estar, servo, bom e fiel. Sobre o pouco eu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra ou participa do gozo do seu Senhor. Que palavra maravilhosa o Senhor tem para todos nós que formos encontrados fiéis. E precisamos ter paciência nas tribulações e perseverantes. Porque diz o autor aos Hebreus, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem, virá dentro em breve, e não tardará. Meus irmãos, que o Espírito de Deus santifique a nossa mente, nosso coração, nosso viver. Que o Espírito de Deus faça que essa semente da sua palavra, semeada hoje, faça crescer em nosso interior e faça frutificar para a glória do Senhor quando Ele vier. Que o Senhor nos abençoe. Amém?